O hipopótamo comum, também conhecido como hipopótamo do Nilo, é um mamífero herbívoro de grande porte nativo da África subsaariana. É uma das duas únicas espécies não extintas da família Hippopotamidae, sendo a outra o hipopótamo pigmeu, Choeropsis liberiensis ou Hexaprotodon liberiensis. Seu nome deriva do grego antigo, significando cavalo do rio. Embora compartilhe semelhanças físicas com porcos e outros ungulados artiodáctilos, sendo por vezes chamado de animal porcino, seus parentes vivos mais próximos são os cetáceos, como baleias e golfinhos, dos quais divergiram há cerca de 55 milhões de anos. O antepassado comum das baleias e dos hipopótamos se separou dos outros artiodáctilos há aproximadamente 60 milhões de anos. O fóssil mais antigo conhecido de hipopótamo, pertencente ao gênero Queniapotamus na África, tem cerca de 16 milhões de anos. Ele já foi chamado de cavalo marinho e peixe-cavalo. O hipopótamo comum é reconhecível por seu enorme torso em forma de barril, boca com grande capacidade de abertura que revela grandes presas caninas, corpo quase sem pelos, patas em forma de coluna e seu grande tamanho. Suas patas terminam em 4 dedos distintos com membrana interdigital, cada um apoiado no solo por um casco correspondente. Eles são o terceiro maior animal terrestre em termos de peso, variando de 1,5 a 3 toneladas. As únicas espécies em média mais pesadas são o rinoceronte branco, o rinoceronte indiano e o elefante. Em média, eles medem cerca de 3,5 metros de comprimento e 1,5 metros de altura. Embora pareçam volumosos e tenham patas curtas, os hipopótamos são capazes de superar facilmente um ser humano. Existem registros de hipopótamos atingindo velocidades de até 30 km por hora em curtas distâncias. Eles são animais altamente agressivos e imprevisíveis, sendo considerados um dos animais africanos mais perigosos. No entanto, são uma espécie vulnerável devido à perda de habitat e à caça por carne, dentes caninos de marfim e pele. Os hipopótamos comuns são animais semiaquáticos e habitam as margens de rios, lagos e pântanos, incluindo manguezais, e podem até mesmo adentrar águas salobras de estuários. Um macho dominante lidera um grupo de 5 a 30 fêmeas e suas crias em um trecho do rio. Durante o dia, eles mantêm seus corpos frescos na água ou na lama, e tanto o acasalamento quanto o parto ocorrem na água. Eles emergem ao anoitecer para se alimentarem da vegetação. Embora fiquem próximos uns dos outros na água, o pastoreio é uma atividade solitária, e eles não têm hábitos territoriais em terra firme. Os hipopótamos estão entre os maiores animais terrestres não extintos, com exceção dos elefantes e dos rinocerontes, que podem ter um peso ainda maior. Em média, um macho adulto pesa entre 1,5 tonelada e 1,8 tonelada. As fêmeas são menores, com peso variando entre 1,3 tonelada e 1,5 tonelada. Os machos mais velhos podem ficar ainda maiores, chegando a pelo menos 3,2 toneladas, e há alguns registros de indivíduos com mais de 3,6 toneladas. O hipopótamo mais pesado registrado tinha aproximadamente 4,5 toneladas. Os machos tendem a crescer continuamente ao longo da vida, enquanto as fêmeas atingem o peso máximo por volta dos 25 anos. Se está curtindo o vídeo, deixe o seu like. Seu like ajuda muito o nosso trabalho. A expectativa de vida de um hipopótamo varia entre 40 e 50 anos. No entanto, foi registrado um caso de longevidade excepcional no hipopótamo Dona, do Mesquite Park Zoo em Evansville, Indiana, nos Estados Unidos. Ela foi relatada como sendo o hipopótamo de maior longevidade em cativeiro, vivendo até os 61 anos. Dona faleceu em 2012. Também há referências à morte do hipopótamo mais velho do mundo, chamado Tanga, que nasceu no Jardim Zoológico de Leipzig em 1934 e morreu no Tierpark Lebrun, em Munique, também em cativeiro, em 1995, aos 61 anos de idade. No passado era uma espécie comum no Egito, principalmente na região do Rio Nilo, durante a Antiguidade, mas foi posteriormente extinto nessa área. Segundo Plínio Velho, naquele tempo, o melhor local no Egito para capturar esses animais era em Sais. Após a conquista árabe em 639, ainda era possível encontrá-los ao longo do rio Damietta, afluente do Nilo. Atualmente os hipopótamos podem ser encontrados em rios e lagos da região norte da República Democrática do Congo, Uganda, Tanzânia e Quênia, estendendo-se ao norte até Etiópia, Somália e Sudão, a oeste até Gâmbia e ao sul até a África do Sul.
Eles habitam tanto savanas quanto áreas florestais. No final da década de 1980, Pablo Escobar manteve 4 hipopótamos em suas instalações privadas na Hacienda Nápoles, localizada a 100 quilômetros a leste de Medellín, na Colômbia. Ele os adquiriu em Nova Orleans. Após a queda de Escobar, considerou-se difícil manter ou realocar os hipopótamos, então eles foram deixados livres. Em 2007, o número de animais tinha se multiplicado para 16 e eles começaram a se espalhar pela região em busca de alimento, principalmente nas proximidades do Rio Madalena. Em 2009, 2 adultos e uma cria escaparam do grupo, e após atacar humanos e matar alguns animais de criação, um dos adultos, chamado Pepe, foi morto por caçadores com autorização das autoridades locais. No início de 2014, havia registros de 40 hipopótamos em Puerto Triunfo, Antioquia, originados dos 4 hipopótamos de Escobar. Em 2016, estimava-se que houvesse 35 hipopótamos em Doradal. Com exceção do momento em que se alimentam, a maior parte dos hipopótamos passa a maior parte de suas vidas na água, desde o nascimento, envolvendo-se em lutas intraespecíficas e reprodução. São animais geralmente sedentários. Ao pôr do sol, os hipopótamos saem da água e se afastam da margem, muitas vezes percorrendo distâncias de até 10 quilômetros, para pastar em gramíneas, sua principal fonte de alimento. Eles passam cerca de 4 a 5 horas pastando e podem consumir até 68 kg de grama por noite, o que pode causar danos às plantações agrícolas. Embora consumam outras plantas que estejam disponíveis, sua dieta na natureza consiste quase exclusivamente de grama, com um consumo mínimo de plantas aquáticas, como papiros, lotos e rizomas. Os hipopótamos nascem com intestinos estéreis, o que significa que precisam ingerir bactérias presentes nas fezes da mãe para digerir a vegetação que consomem. Embora raramente registrado em filmes, há relatos de hipopótamos se alimentando de carniça, geralmente perto de corpos d'água. Também há registros de consumo de carne, incluindo canibalismo e predação. No entanto, o estômago do hipopótamo não está adaptado para uma dieta carnívora, e esses comportamentos podem ser considerados anormais ou ocorrer em casos de estresse nutricional. A defecação dos hipopótamos cria depósitos de matéria orgânica nos leitos dos rios, conhecidos como depósitos alóctones. A função ecológica desses depósitos ainda não foi completamente estudada. Devido ao seu tamanho e ao fato de seguirem quase sempre os mesmos caminhos em busca de alimento, os hipopótamos podem causar um impacto significativo na paisagem por onde passam, deixando trilhas sem vegetação e com uma depressão acentuada. Ao longo do tempo, eles podem até alterar a trajetória de canais e pântanos. Os hipopótamos adultos se movem a uma velocidade de aproximadamente 8 km por hora na água, emergindo periodicamente para respirar, com intervalos de cerca de 5 minutos. O processo de emergir e respirar é automático para eles. Mesmo que adormeçam debaixo d'água, conseguem emergir e respirar sem acordar. Eles fecham suas narinas hermeticamente ao submergir. Assim como certos peixes e tartarugas em recifes de coral, os hipopótamos ocasionalmente visitam estações de limpeza, abrindo bem a boca para sinalizar que estão disponíveis para serem limpos de parasitas por certas espécies de peixes. Isso é um exemplo de mutualismo, em que o hipopótamo se beneficia da limpeza, enquanto os peixes obtêm alimento. O estudo da interação entre hipopótamos machos e fêmeas tem sido desafiador devido à falta de dimorfismo sexual na espécie. Em campo, as fêmeas e os machos jovens são praticamente indistinguíveis. Embora os hipopótamos vivam em grupos, parece que não estabelecem laços sociais significativos, exceto entre mães e filhas, tornando-os não animais sociais. A razão pela qual se juntam em grupos ainda é desconhecida. Dentro da água, os hipopótamos são animais territoriais. Um macho dominante preside sobre um trecho de rio relativamente curto, em média cerca de 250 metros de comprimento, que abriga cerca de 10 fêmeas. Manadas maiores podem conter mais de 100 hipopótamos. Outros machos sem parceira podem ser aceitos na manada do macho dominante, desde que se mantenham submissos a ele. Os territórios são estabelecidos para garantir os direitos de acasalamento. Dentro das manadas, há uma tendência de segregação por gênero. Machos sem parceira se agrupam com outros machos em condições semelhantes, assim como as fêmeas se agrupam, enquanto o macho dominante permanece separado. Quando saem da água para pastar, fazem isso individualmente.
Existem indícios de que os hipopótamos se comunicam vocalmente, por meio de grunhidos e gritos. Eles também podem praticar a ecolocalização, embora o propósito dessas vocalizações ainda seja desconhecido. Os hipopótamos possuem a capacidade única de manter suas cabeças parcialmente fora d'água e emitir gritos que se propagam tanto na água quanto no ar, podendo haver respostas de outros hipopótamos dentro ou fora d'água. As fêmeas dos hipopótamos alcançam a maturidade sexual por volta dos 5 ou 6 anos de idade e têm um período de gestação de 8 meses. Estudos sobre o sistema endócrino revelaram que as fêmeas podem começar sua puberdade aos 4 anos de idade. Os machos, por sua vez, atingem a maturidade por volta dos 7 anos e meio, embora seja comum que não acasalem até os 13 ou 15 anos de idade. Durante o período de cio, as lutas entre machos são frequentes. Um estudo realizado no Uganda sobre o comportamento reprodutivo dos hipopótamos mostrou que o pico de concepções ocorre no final da estação úmida, durante o verão, e o pico de nascimentos ocorre no início da estação úmida, perto do final do inverno, o que está relacionado com o ciclo estral das fêmeas. Assim como a maioria dos grandes mamíferos, a espermatogênese nos hipopótamos ocorre durante todo o ano. Estudos na Zâmbia e na África do Sul também evidenciaram que os nascimentos ocorrem no início da estação úmida. Após a gravidez, as fêmeas dos hipopótamos geralmente não ovulam novamente por um período de 17 meses. O acasalamento dos hipopótamos ocorre dentro da água, com a fêmea submersa durante a maior parte do encontro, emergindo periodicamente para respirar. As crias nascem debaixo d'água, com um peso que varia de 25 a 50 kg e um comprimento de cerca de 127 centímetros. Elas nadam até a superfície para realizar suas primeiras respirações. Normalmente, as fêmeas dão à luz uma única cria de cada vez, embora ocasionalmente possam nascer gêmeos. As crias frequentemente ficam nas costas da mãe quando a água é muito profunda para elas e nadam debaixo d'água para se amamentar. No entanto, elas também são amamentadas em terra quando a mãe sai da água. O desmame geralmente começa entre 6 e 8 meses após o nascimento, e a maioria das crias completa o desmame até 1 ano de idade. As fêmeas são frequentemente acompanhadas por 2 a 4 crias de idades diferentes. Assim como outros grandes mamíferos, os hipopótamos adotaram uma estratégia reprodutiva do tipo K, gerando um único descendente de cada vez, de tamanho significativo e já bem desenvolvido, em um período de alguns anos, em vez de uma prole pequena e subdesenvolvida várias vezes ao ano, como é comum em muitos animais de pequeno porte, como roedores. Os hipopótamos são animais naturalmente agressivos. Agressões entre hipopótamos geralmente envolvem machos dominantes, que tendem a ser territorialmente agressivos e indiscriminadamente violentos, ou fêmeas extremamente protetoras com suas crias. Como habitantes da África, os hipopótamos coexistem com uma ampla variedade de predadores poderosos. Crocodilos do Nilo, leões e hienas malhadas são conhecidos por predar filhotes de hipopótamos. No entanto, devido ao seu temperamento violento e tamanho considerável, os hipopótamos adultos não são geralmente alvo de predação por outros animais, exceto pelos seres humanos. Embora existam registros raros de ataques bem-sucedidos por leões ou grupos de crocodilos em cooperação, acredita-se que isso seja extremamente raro. Os crocodilos são frequentemente alvo da agressividade dos hipopótamos, provavelmente porque compartilham o mesmo habitat ribeirinho, podendo ser expulsos violentamente ou mesmo mortos pelos hipopótamos. Os hipopótamos também são altamente agressivos em relação aos humanos, atacando-os em barcos ou em terra, mesmo sem provocação. Eles são amplamente considerados um dos animais de grande porte mais perigosos da África. Para marcar território, os hipopótamos giram a cauda enquanto defecam, espalhando seus excrementos por uma grande área para distribuir feromônios, feromonopoiese. O comportamento de bocejo típico desses animais não indica sono ou tranquilidade, mas é uma exibição de comportamento ameaçador. Durante um confronto, os hipopótamos machos usam seus incisivos para bloquear os ataques dos oponentes, causando danos com seus caninos. Raramente ocorrem mortes durante disputas territoriais entre hipopótamos. Normalmente um macho dominante e um jovem desafiante param de lutar quando fica claro que um deles perdeu a disputa. Em áreas superpovoadas por hipopótamos, os machos dominantes às vezes tentam matar filhotes, mas esse comportamento é muito raro em condições normais.
Existem registros de incidentes de canibalismo entre hipopótamos, mas acredita-se que esse comportamento seja um sintoma de problemas de saúde. Espero que tenha gostado do vídeo. Deixe seu like e comentário abaixo. Obrigado por assistir.